Então agora a gente vai iniciar a confecção da cabeça do pingente do bonequinho Ginger. Então aqui eu estou com o gabarito. Esse gabarito foi cortado numa máquina laser no papel cartão. Mas você pode utilizar o gabarito impresso mesmo. Você vai imprimir na folha de sulfite ou vai imprimir em um papel de gramatura maior, 120 ou 180 gramas, e vai marcar com furinhos as sobrancelhas, a boquinha, o detalhe aqui do olhinho, tá bom? Então aqui eu vou utilizar esse, mas você aí vai utilizar o gabarito que você imprimiu aí na sua impressora. Eu vou marcar ele no feltro. Eu gosto de usar 2 camadas de feltro na parte da frente da cabeça. Por quê? Primeiro porque a gente consegue um resultado melhor nessa cabecinha. E se o feltro estiver muito fino, ele não vai esgarçar com tanta facilidade. E também o ponto atrás, ele fica bem mais bonito quando você usa 2 camadas de feltro, tá bom? Então aqui eu tenho um recorte e o outro, eu só posicionei o recorte em cima de um outro pedaço de feltro e vou fazer a marcação. Depois eu explico como que a gente faz com essa questão aqui. Vou posicionar o gabarito e vou pegar a caneta apagável, aquela caneta que apaga com o calor do ferro ou qualquer fonte de calor vai apagar a tinta dessa caneta. Aqui você pode ver que eu já fiz a marcação com a caneta apagável, tá? A caneta que apaga com o calor. Então agora, depois que eu usei o gabarito para fazer a marcação, eu vou bordar com o ponto atrás, sobrancelhas, boquinha e o detalhe aqui do olhinho, tá bom? Depois eu mostro para você como que vai ficar. Por enquanto eu vou deixar a segunda camada de feltro dessa forma mesmo, que fica até mais fácil de estar trabalhando assim. Depois a gente corta, tá bom? Então, olha, aqui eu já tenho o resultado do bordado, tá? Sobrancelhas, boquinha e um detalhezinho aqui embaixo dos olhos, tá bom? Esse detalhezinho aqui embaixo dos olhos, eu ainda vou ver se vai dar certo, se vai ficar legal. Qualquer coisa depois eu tiro, tá bom? Mas é isso. Então agora, depois que eu já bordei, eu vou refilar esse excesso aqui de feltro, que tá aqui formando a segunda camada da nossa cabecinha. Daí, se quiser, dá uma refiladinha aqui em volta também, tá? Para ficar um pouquinho menor. Aqui eu acho que já tá bom, então eu vou anexar com a parte de trás da cabeça, dessa forma aqui, ó. Então eu peguei nessa camada dupla e coloquei junto com a parte de trás e agora eu vou casear. Como que eu vou fazer aqui o caseado? Qual é a orientação, do caminho a seguir? Eu gosto de fazer da seguinte forma, tá? Eu gosto de iniciar aqui, vou descendo com o caseado, faço toda a volta. Quando chegar mais ou menos nesse ponto, eu vou pausar para poder fazer o enchimento. Aqui tem 2 dedos do meu. A pessoa tem um dedinho meio grossinho, tá? Mas uns 2 dedos já é o suficiente para você estar colocando o enchimento nessa peça. Como não tem nenhum outro detalhe, é simples. É só começar o caseado, pausar o caseado aqui para fazer o enchimento. Depois que fizer o enchimento, finaliza o caseado, tá? É bem simples, não tem segredo algum. Eu sempre indico nessa ordem porque é a ordem que eu gosto de casear, tá? No sentido anti-horário. Mas se você quiser começar aqui e pausar desse lado, também é válido, também é possível, não vai dar errado, tá? É só a maneira de eu fazer o caseado é essa, no sentido anti-horário. Eu acho que fica mais bonito, por isso eu sempre faço desse jeito. O detalhezinho do glacê aqui a gente vai colocar depois da cabecinha cheia, tá? Que ele é só um detalhezinho, uma cianinha que a gente vai colocar em volta aqui da cabecinha desse bonequinho Ginger, tá? Então, agora eu vou casear, fazer o enchimento, depois eu mostro a cabecinha pronta para você. Para fazer o corpinho é bem simples, é só casear da forma como eu vou indicar. Você consegue uma boa produção porque é só casear, não tem nenhum detalhe e você consegue dar
continuidade no caseado porque não tem nenhuma intercorrência, né? Você não tem que ficar trocando de linha, isso ajuda bastante. Então, olha, eu vou começar a casear aqui no topo do pescoço, depois eu desço, já venho caseando o bracinho, depois eu já desço aqui pelo corpinho, faço o pezinho, faço o caseado aqui no meio das pernas, caseio o outro pezinho, venho até aqui, né, no início do outro braço, né? A partir daqui eu já posso dar uma pausa para poder fazer o enchimento dessa perninha, desse pezinho, dessa aqui também e desse bracinho. Depois que eu fiz o enchimento, né, dessas partes, eu dou continuidade aqui no caseado, faço o caseado aqui do bracinho, faço uma pausa aqui nesse ponto para poder fazer o enchimento desse braço aqui. Depois que eu fiz o enchimento do braço, eu vou colocar o arame, mas o arame é opcional, não precisa se você não quiser. Mas eu vou colocar porque, como eu já disse em outros vídeos, eu gosto de usar o arame. Aqui, depois que eu coloquei o arame, eu caseio aqui, dou uma pausa aqui no topo do pescoço, completo o enchimento que falta e depois arremato, tá? É bem simples, ele vai ficar dessa forma. Aqui eu tô com o corpinho do menininho, tá bom? Então, o que vai ser de diferente? Ali, o que eu tava mostrando pra você, ele vai ser o corpinho da menininha. Então, aqui no corpinho do menino, primeira coisa que eu fiz foi costurar o botão, tá? Porque eu gosto de costurar. Se você quiser fazer somente a colagem do botão, você pode tá colando depois que você fez o enchimento na peça. Não tem problema, tá? Mas se você gosta de costurar, a maneira correta é antes de iniciar o caseado, tá bom? Então eu fiz o mesmo procedimento que eu falei ali, caseei, coloquei o arame e finalizei. Depois que ele está cheio, é que eu vou colar esse detalhezinho aqui. Você pode estar usando aí a cianinha branca. Eu estou usando uma cianinha feita de feltro, que nada mais é do que um recorte a laser, tá? Então fica dessa forma aqui. Mas se você não tem acesso ao recorte a laser, é só usar a cianinha que você encontra em qualquer armarinho. Você tem fácil acesso a esse material. Então depois é só colar ele no local aí que você desejar, tá bom? Então o corpinho do menininho é esse. Aqui a gente vai fazer o corpinho da menininha, mas na verdade, como eu disse pra você, eu tenho preferência de lado, né? Então aqui eu mostrei pra você o caseado do menininho, porque da menininha eu vou fazer o contrário, eu vou casear ela espelhado, para um ficar de cada lado. Então eu vou começar por esse outro braço aqui, vou descer e vou fazer esse trajeto. Mas é por aquele detalhe que eu já expliquei para você. Eu gosto de casear no sentido anti-horário. Mas se você não tem essa questão, se você caseia dos dois jeitos, no sentido horário ou anti-horário, você pode estar começando tanto de um lado como do outro. Não tem problema, tá bom? É só fazendo essa sequência que fica mais fácil de fazer o enchimento. E aqui o da menininha, eu não vou colocar o botão agora. Eu vou colocar o botão depois, porque ele vai ter tipo um vestidinho, né? Para designar que é uma menininha, ele vai ter um vestidinho por cima do corpinho. Então o botão vai lá no vestidinho. Então aqui não precisa colocar o botão. Eu vou terminar esse caseado e o enchimento aqui dessa parte, para depois a gente estar fazendo a finalização junto com a cabeça. Aqui eu vou mostrar para você a colagem aqui da cianinha. Enfim, é uma peça bem simples de fazer, então aqui eu já tô com as duas partes prontas, tá? Corpinho e cabecinha, ok? Aqui eu já afundei, né, a região dos olhinhos, já colhei a meia pérola, já passei um blush aqui, né? A tinta para tecido, já passei aqui. Já dei uma disfarçada aqui, né? Nos buraquinhos. Tudo isso eu ensino lá na cabecinha da peça maior, né? Do bonequinho da bonequinha, tá bom? Então lá você tem o passo a passo completo da cabecinha. Tantos os detalhes aqui. Então, olha, o olhinho ficou assim, ó, com aquele detalhezinho que eu mencionei, né? Aquele risquinho aqui embaixo. Eu não gostei muito, não. Eu prefiro sem.
mas no molde vai ter o gabarito, se você quiser fazer, tá? Não é necessário, você pode omitir essa parte e colocar só os olhinhos, tá? Então não é necessário fazer, mas se você quiser fazer, vai ter lá no gabarito também, tá bom? Então, todo o passo a passo aqui da cabecinha, você acompanha lá na videoaula dos bonequinhos maiores, tá bom? A única diferença é que eles têm, né, o glacê aqui completo na cabeça, e esse aqui só vai ter o glacêzinho, né, o detalhezinho ali do glacê, como eu já mostrei. Então eu vou colar esse detalhezinho só depois que a gente anexar, fazer a junção aqui das duas partes, tá bom? Então agora a gente vai fazer a abertura aqui atrás para inserir o pescocinho. Eu vou posicionar aqui, né, de uma maneira que o pescocinho apareça, mas não deixe assim muito para baixo e nem muito para cima, tá? É o meio termo. Então, depois que eu vejo a posição aqui e confirmo, né, é isso mesmo que eu quero, eu seguro, né, cabeça junto com o arame e faço um pontinho aqui e um pontinho aqui, um de cada lado do pescocinho, para eu saber o tamanho dessa abertura. Agora é só fazer um corte horizontal aqui. Então primeiro eu dou um pique, depois eu corto para lá e depois eu corto para cá, até na marcação que eu fiz. Depois aqui dentro eu vou cortar um pouquinho da fibra para o pescocinho entrar com mais facilidade. Só que nesse processo tenha cuidado para não cortar aqui, né, a marcação que a gente fez na região dos olhos, tá bom? Feito o buraquinho ali, eu venho aqui com a peça, com movimentos circulares aqui, eu insiro o pescocinho ali dentro. E aqui pela frente a gente tem esse resultado. Eu posso deixar a cabecinha mais, né, dobradinha para cá ou, né, de uma forma mais centralizada. Então, para finalizar, eu vou fazer um ponto invisível aqui em volta, tá? O ponto invisível em volta aqui desse pescocinho, tá bom? Eu uso para poder fazer o ponto invisível a linha 100% poliamida, tá? Ela é uma linha mais resistente, tipo aquelas linhas de sapateiro, né? Então ela é bem resistente e na hora de puxar ela não arrebenta. Aí eu parei de usar a linha pipa porque ela estava arrebentando demais. E aí é chato, né? A gente tá no meio do processo e a linha arrebentar. Aqui a gente vai ter um pouquinho de dificuldade para poder tá fazendo o ponto invisível. Mas se você quiser fazer somente a colagem, também é possível, tá bom? Pego a agulha, insiro aqui no pescoço para sair desse outro lado aqui. E aí eu vou puxar o nozinho para dentro da peça. Então, o ponto invisível, você vai poder acompanhar lá também. Na junção lá da peça maior, eu também explico o ponto invisível. Mas eu vou mostrar aqui um pouquinho também. A gente belisca um pedacinho do pescoço e um pedacinho da cabeça. Um pedacinho do pescoço e um pedacinho da cabeça e assim por diante. E aí depois que eu fiz os pontos, eu vou puxar. Puxei, agora eu vou dar continuidade. Lembrando que se você estiver utilizando a linha pipa, você precisa puxar com menos pontos, tá? Por volta de 4 pontinhos, você vai puxar essa costura. Porque senão a linha, inevitavelmente, ela vai arrebentar. Essa aqui eu posso casear uma parte maior, porque ela não tem essa tendência. Ela é mais resistente, então ela não vai arrebentar. Mas a linha pipa, ela arrebenta sim. Então eu já passei o ponto invisível aqui embaixo do pescocinho e vou puxar. Agora é só finalizar esse último pedacinho aqui. Se quiser colocar o bracinho lá pra frente para facilitar aqui a costura, pode fazer. Então aqui novamente eu puxo dessa forma. Tá vendo? O bracinho pode ficar para trás, mas eu posso pôr para frente para facilitar. Tá ficando muito fofo, né? Agora aqui
eu vou jogar a linha aqui pro cantinho do pescoço, vou puxar e aqui eu vou dar um nozinho, tá? E jogo pra dentro da peça a linha e corto o excesso. Daí aqui ficou um detalhezinho que costuma ficar, né, quando a gente faz o ponto invisível. Quando você tem um acesso mais fácil, você consegue fazer uns pontinhos mais ajeitadinhos, vamos dizer assim. Mas às vezes acontece de, né, quando a região é muito difícil acesso, daí a gente tem alguns detalhezinhos assim que a gente pode disfarçar. Eu vou pegar uma agulha grande, que aí ajuda, né? E vou espalhar a fibra do feltro aqui para disfarçar o detalhe da costura, tá? Então, a fibra do feltro ela vai espalhar aqui, vamos dizer assim, né? E aí você consegue disfarçar esse ponto invisível. Dá uma ajeitadinha ali na fibra. Se quiser até passar o ferro, pode passar, que a fibra vai assentar. É a mesma coisa que eu fiz aqui também, ó, na região dos olhos. A gente vai passando a agulha e vai soltando as fibras. Então isso ajuda a disfarçar aqui esse buraquinho, né, que ficou por conta aí do afundamento da região dos olhos.